Olá, povo católico. Vamos falar aqui um pouco, do desfecho que foi aí o pontificado do falecido Papa Francisco, no que diz respeito à moralidade da Igreja. Vamos fazer aqui só um breve resumo do quão ruim, do quão péssimo para a moral católica foi a passagem de Francisco pelo trono de São Pedro. No que diz respeito à moral natural, o pontificado de Francisco marcou uma ruptura com a doutrina católica, tanto em termos de documentos oficiais, quanto de declarações informais. As coisas que ele falou, tanto que Francisco falava de forma informal, como os documentos que ele escreveu, é uma ruptura trágica com a doutrina católica, com direito até a elogios a Emma Bonino, uma mulher que era ferrenha defensora do aborto. Sua característica típica, a elaboração de uma moral sem metafísica, desvinculada da verdade e do bem. No que diz respeito às questões da moralidade natural, o pontificado de Francisco marcou um movimento de ruptura radical com a doutrina católica. Recordamos a seguir as principais etapas do caminho percorrido por Francisco, que abordaram algumas questões eticamente sensíveis. No início foi Amoris Laetitia, que fez todos entenderem que a abordagem das questões morais havia mudado radicalmente. Era 2016. O parágrafo 305, juntamente com a infame nota 351 dessa exortação, tentava reconciliar o irreconciliável. O adultério, nos casos em que é inocente ou não totalmente culpado, pode aproximar-se da Eucaristia. O adúltero, nos casos em que é inocente ou não totalmente culpado, pode aproximar-se da Eucaristia permanecendo adúltero. Agora, o que seria, um adultério inocente? É uma coisa totalmente sem sentido, Ele é adúltero inocente. São jogos de palavras, usados, mas para dizer isso, que o adúltero pode comungar, pode se aproximar da comunhão eucarística e cometendo um pecado ainda mais agravante, que é o sacrilégio, que é receber a Eucaristia em estado de pecado mortal. No mesmo ano foi publicada uma carta pelos bispos da região de Buenos Aires, intitulada Acompanhando, Discernindo e Integrando as Fragilidades, que admitia a comunhão às pessoas divorciadas e recasadas. Olha aí. Os bispos de Buenos Aires, se sentiu à vontade para fazer um documento desse, onde, do ponto de vista prático, eles dizem isso, pode comungar mesmo em estado de pecado mortal. Assim está o clero da Igreja. Francisco declara que esse texto dos bispos argentinos, é muito bom e explica de forma excelente o capítulo 8 de Amoris Laetitia. Não sei como é que pronuncia, se é mais ou menos isso aí no latim. Não há outra interpretação, Tem as pessoas que ficam ali querendo defender o que Francisco fala, Ele fala abertamente coisas absurdas, mas sempre tem gente querendo passar o pano, Querendo dizer, não é isso que ele quis dizer. Ele disse aquilo ali mesmo. Mas as pessoas ficam dizendo, não é isso que ele quis dizer. Querendo dar uma outra interpretação. Mas não há outra interpretação. A carta e o comentário do Papa foram incorporados à Acta Apostolica Sedis, ou seja, Atos da Sé Apostólica. Ou seja, ele foi registrado, em 2017, tornando-se assim um autêntico magistério. Quando
quando isso é incorporado a essa entidade lá do Vaticano, Acta Apostolicae Sedis, que significa Atos da Sé Apostólica. E tornou-se assim esse ensinamento como se fosse algo do magistério da Igreja. Sobre o aborto, é famosa a imagem usada por Francisco em diversas ocasiões de médicos que se tornam assassinos de aluguel. No entanto, ele não falou com ele falou com uma mulher que havia lutado para legalizar a profissão de assassino de aluguel, Emma Bonino. Ora, se Francisco, em uma determinada ocasião, que não foi o aborto, diz que médicos se tornam assassinos de aluguel, então, por que ele falou? Ele falou, e tem uma mulher chamada Emma Bonino, que ela lutava para legalizar o aborto, ou seja, lutava para legalizar a profissão de assassino de aluguel, que Francisco diz, né? E Francisco apoiou essa mulher, logicamente que não para convertê-la, até porque para ele isso é uma forma inaceitável de proselitismo, mas sim para elogiá-la. Uma mulher que lutava, Emma Bonino, o nome dela, é uma militante, ela é uma militante do aborto, ou seja, que os médicos matem um inocente, e Francisco se aproximou dela para elogiá-la e não para tentar convertê-la, né? Desfazer daquela ideia. Como foi falado, né, para Francisco a conversão é algo inaceitável de proselitismo. E Francisco elogiou essa mulher. Um exemplo de dizendo que ela é um exemplo de liberdade e resistência. Ele havia dito a ela em seu último encontro: sim, liberdade e resistência à lei moral, só se for, né? No que diz respeito à moral natural, não podemos deixar de mencionar a eliminação da pena de morte do Catecismo da Igreja Católica em 2018. De uma ação moralmente boa e em conformidade com certos critérios para o mal em si. A decisão também foi significativa porque foi a primeira e única modificação do catecismo por Francisco. Ele fez um novo catecismo dizendo, né, que tudo que a igreja sempre fez foi errado, né, e ele, Francisco, é o certo. Ou seja, a igreja começou a ensinar o certo a partir dele, na cabeça dele, né? A igreja sempre defendeu como correta a pena de morte. Você eliminar um indivíduo que coloca em risco a segurança da ordem social, lógico. E no Catecismo Romano, que eu sempre indico ao leitor aqui do canal, o Catecismo Romano deixa isso bem claro, né? Que quando uma doença atinge o nosso corpo, aquilo que um médico não pode fazer sem razão, né, que é amputar o corpo, uma parte do corpo, para evitar que a doença tome uma maior parte do corpo, para que a doença evite se espalhar para outras partes boas do corpo, então o médico ele se torna legal o médico amputar aquela parte que pode colocar em risco, através da propagação da doença, a outras partes boas do corpo. O Catecismo Romano faz essa analogia. Da mesma forma que um elemento que coloca em risco vidas de pessoas inocentes, elementos que colocam em risco toda a ordem social, evidentemente ele precisa ser amputado, né? Ele precisa ser removido da sociedade pela pena de morte. Mas Francisco mudou o catecismo, mudando aquilo que a igreja fala, né? É como se o Francisco ele estivesse acima da própria igreja. Ele não é mais o sucessor de Pedro, que confirma os fiéis na fé católica. Francisco ele passa a ir de encontro ao que a igreja sempre ensinou. Ele tira do catecismo e coloca como se a pena de morte fosse algo errado. Ou seja, isso significa que ele está certo e a igreja errou durante todos esses séculos.
Fechando esse rápido panorama das intervenções do magistério sobre questões morais, o primeiro lugar da heterodoxia manifesta vai certamente para o documento do Dicastério para a Doutrina da Fé, Fiducia Supplicans, que abriu caminho à bênção dos casais homossexuais e dos casais irregulares. Ou seja, Francisco, ele não só... Olha o nível que chegou de um Papa, né? Fazer um documento onde abre caminho para você dar bênçãos a pecados gravíssimos. Não pode nem chamar o casal homossexual, né? Que o casamento significa complemento. E o que se complementa é o homem e a mulher. Não se complementa homem com homem, nem mulher com mulher. Mas Francisco, esse pecado que clama aos céus por vingança de tão grave que é, Francisco abre espaço para que sejam dadas bênçãos a esses pares homossexuais e de casais irregulares. Quem são os casais irregulares? São os casais que vivem em adultério ou os casais que vivem de alguma forma amaziados, namorados que fazem sexo com suas namoradas, vivem juntos sem ser casados diante do altar da igreja, e até pessoas casadas apenas no civil. Todas essas pessoas que estão em estado de pecado mortal grave são pessoas que, se morrer sem o sacramento da penitência e sem o arrependimento, elas vão se condenar ao inferno. Mas Francisco faz um documento abrindo um caminho para que isso não possa não condenar, como ele quer abençoar o pecado. O nível que chegou de destruição do pontificado de Francisco. Certamente o pior documento assinado por um pontífice na história da Igreja, porque ao abençoar relacionamentos intrinsecamente pecaminosos e desordenados, os qualifica em sentido positivo do ponto de vista moral. Quando ele diz que pode dar bênção a pecado, ele está dizendo que aquele mal é um bem. Aquele mal passa a ser algo positivo. O que causou tais desvios heterodoxos? Propomos aqui uma síntese dessa reflexão limitada à esfera moral. O traço característico do pontificado recém-concluído é a elaboração de uma moral sem metafísica, ou seja, sem transcendência. Segundo a tradição clássica e católica, o fundamento próximo da moral natural reside na dignidade da pessoa, na sua preciosidade intrínseca dada pelo corpo e pela alma racional que informa esse corpo. O fundamento remoto é Deus. Destes dados epistemológicos surgem os princípios do direito nacional, que são objetivos, imutáveis, universais e absolutos. Ou seja, o direito natural não é uma invenção. O direito natural, ele é reconhecido pela nossa inteligência. É algo que transcende, não é inventado pela cabeça humana. O homem reconhece que existe uma lei fora do próprio homem, e lógico, se não é uma lei inventada pelo homem, é uma lei que existe transcendentalmente ao homem, é uma lei que vem de Deus. E é por isso que esse direito natural, eles são objetivos, imutáveis, universais e absolutos. São leis que regem em qualquer lugar do mundo. Isso pode ser reconhecido por qualquer pessoa, de qualquer idade, em qualquer época. Em relação a este último aspecto, recordemos os absolutos morais, ou seja, o fato de que não há ações que sempre e em qualquer caso ferem gravemente a dignidade pessoal e, portanto, devem ser evitadas. Ou seja, o que vai de encontro aquilo que é reconhecido universalmente como correto e como errado, aquilo que é conhecido como errado, aquilo que fere o direito natural, devem ser sempre evitado. A abordagem de Francisco à moralidade, a forma que Francisco aborda a moralidade,
abordava a moralidade, ofuscou, se não eliminou, os dados espirituais da antropologia, isto é, ignorou a relevância paradigmática da alma racional. Uma vez eliminada a referência metafísica, ou seja, que existe algo transcendente ao homem, a moralidade deslizou para o empirismo, a fenomenologia ética, o historicismo, o imanentismo, e assim desvaneceu seus princípios doutrinários no subjetivismo, no relativismo, no situacionismo e no utilitarismo. Ou seja, a moral objetiva passa a ser algo subjetivo. É meio que assim, cada um pode pensar o que quiser, o que é um erro, né? Uma sociedade onde cada um pensa o que quiser é uma sociedade exatamente como a nossa, onde todo mundo fica confuso, se não existe nada objetivo, se não existe nada transcendente, se não existe verdades objetivas que transcendem ao homem, obviamente a nossa cabeça vai entrar em colapso, a nossa inteligência vai ser um caos, nós vamos enlouquecer, literalmente como está a sociedade moderna. Se não existe nada objetivo, cada um escolhe no que acredita. E, logicamente, as desavenças e as brigas e as divisões sociais vão acontecer, se não tem nada objetivo para as inteligências entenderem de forma coletiva que aquilo é o certo. A evidência dessa deriva era clara. A atenção dos dicastérios e do Papa tem sido capturada quase exclusivamente por questões relacionadas à pobreza material, trabalho, dificuldades e marginalização social, imigração, sofrimento psicológico, como solidão, exclusão social e meio ambiente, ou seja, abordagens meramente superficiais. Em suma, a moralidade natural foi minada pela justiça social, ou seja, uma espécie de bem-estar na Terra. Se a visão antropológica esquecer a alma racional, as necessidades do homem serão apenas materiais, porque o homem será apenas seu corpo. Então o homem só vai cuidar daquilo que é diretamente ligado ao corpo. Os prazeres, o bem-estar, o comodismo, o conforto. E aí está o imanentismo. Se o paradigma é uma realidade empírica, isso muda ao longo do tempo. O historicismo torna-se assim um critério de julgamento ético e um critério a ser utilizado com o evangelho que deve ser contextualizado, adaptado às necessidades da contemporaneidade e não imposto de cima de forma abstrata. Mais uma vez, né? Adaptado às necessidades contemporâneas, ou seja, tudo subjetivo. O transitório se torna a chave para interpretar os princípios da fé e da moralidade, que não são em si atemporais. E assim os princípios morais podem e devem mudar. E ações que antes eram intrinsecamente más podem não ser mais. É aquilo de não ter objetividade nas coisas, né? E é a negação da natureza das coisas. A natureza das coisas são imutáveis naturalmente. Então, isso é negado, né? É negar a própria natureza das coisas. E quando você nega a natureza das coisas, é a Deus que você está negando, porque o Deus é o autor primeiro, né? Dele veio, ele como o ponto de partida de todas as coisas, ele passa a ser negado. Isso é uma questão até de lógica. Se você nega a natureza das coisas, é porque você já está negando a objetividade de Deus. E isso se reflete nas coisas. Teremos assim uma moral modelada em função da realidade, não no sentido de que seja necessário encontrar os meios mais eficazes para declinar os princípios éticos imutáveis contingentes, mas no sentido de tornar contingentes esses princípios. Daí o situacionismo, a prioridade do particular sobre o universal. É aquela coisa, né? A gente enxerga muito isso, essa loucura que está hoje. As pessoas não aceitam a realidade, elas não aceitam as coisas como são. Ela cria, na verdade, uma imaginação, uma ideia dela, e quer que aquela ideia vire realidade. É a inversão das coisas.
o autor do texto chama de situacionismo. O particular tem prioridade sobre o universal, né? Ou seja, cada um é sua própria fonte de conhecimento, cada um é sua própria fonte de moral, que encontra sua expressão peculiar no infame discernimento, um dispositivo para encurralar o mala em si, e no qual a consciência não é mais o lugar da declinação da verdade na circunstância particular. A consciência agora torna-se o lugar da criação de verdades pessoais, identificadas para satisfazer prazeres e utilidades igualmente pessoais. Ou seja, é uma sociedade caótica onde todo mundo é a fonte da sua própria verdade, que vai entrar em contato com outras verdades diferentes da minha, e aí vai ter um choque entre as próprias pessoas. Se cada um pensa do jeito que quer e cada um tem o que quer como moral, cada um tem o que quer como certo, uma sociedade dessa é uma sociedade autodestrutiva. Porque as pessoas vão estar eternamente em conflito umas com as outras, já que tudo é subjetivo. A universalidade da natureza humana, com suas exigências morais básicas igualmente universais, é então substituída pela particularidade das existências individuais com suas existências morais igualmente individuais. Essa dinâmica é chamada de relativismo subjetivista. Aqui está então uma declaração de guerra aos dogmas. Como os dogmas da Igreja são imutáveis e não são frutos de criações humanas, são realidades objetivas reveladas por Deus, transmitida pela Igreja através dos séculos. As leis, aos princípios, as gaiolas formais que sufocam a realidade multifaceada. Então, na verdade, esse subjetivismo, né, é uma declaração de guerra aos dogmas, às leis, aos princípios e às gaiolas formais que o autor chama, né, que dizem que sufoca a realidade multifaceada. Por isso que a gente vê a acusação que a igreja eles dão vários apelidos à igreja, né? Que é uma prisão, a igreja aprisiona, a igreja é contra a liberdade de expressão, porque a liberdade de expressão é fruto disso aí. É fruto da negação da natureza das coisas. A liberdade de expressão é fruto da negação que existe uma verdade objetiva. Ora, se não existe verdade objetiva, a gente é inteligente para quê? A nossa inteligência, ela se alimenta da verdade das coisas. Quando a gente busca conhecimento, a gente está buscando conhecimento de quê? Da verdade das coisas. Se nega-se a verdade, cada um agora é livre para pensar o que quiser. Então a liberdade de expressão que as pessoas defendem como se isso fosse até uma própria religião, né? Ela é fruto de um falso princípio. E é por isso que a igreja ela de forma errônea e injusta, colocada como se fosse uma espécie de megera que proíbe tudo. Quando, na verdade, a igreja faz com que a gente se adeque à natureza das coisas. A natureza das coisas é uma verdade objetiva, universal. Se eu piso no chão, em qualquer lugar do mundo que eu for, as pessoas vão ter a mesma ideia de que elas pisam no chão. Não é uma invenção. Então a verdade, como a verdade ela está fora do homem, ela pode ser compreendida por todo homem, e a verdade ela acaba unificando o homem, fazendo com que todas as opiniões sejam convergentes. Quando você nega a realidade das coisas, você faz com que todas as opiniões sejam divergentes. E daí vem o caos, e daí vem todo tipo de briga, e daí vem todo tipo de guerras entre as pessoas, né? Faz parte de um processo onde as pessoas são colocadas como inimigas umas das outras, né? E é exatamente isso que a gente vê.
Não é mais este último que deve obedecer ao princípio, mas vice-versa. A ética não é mais afetada por um movimento transcendente, mas sim descendente. Exatamente o que eu acabei de falar. O legado que Francisco deixou ao seu sucessor está cheio de dívidas com a verdade e o bem. Este último terá, em última análise, diante de si apenas 3 soluções, das quais a última é a única correta. Quais são as soluções? Manter essa orientação sem continuar a obra de destruição feita por Francisco, continuar avançando na mesma direção ou reverter o curso. Essa reversão de curso é o que deve ser feito. Esse artigo aqui foi tirado de um site italiano chamado La Nuova Bussola Quotidiana, com o título Da Amoris Laetitia a Fiducia Supplicans, La Morale Ribaltata.